Olá amigos, eu sou o Gilmar e esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato. Essa é a sua casa e sejam bem-vindos. Bem pessoal, nesse vídeo, para que você tenha um melhor aproveitamento do tempo em que passa aqui com a gente, nós vamos tratar de mais de um assunto. Se não me engano, vamos tratar de 3 assuntos. O primeiro e talvez o mais importante seja desses assuntos aí, né? Talvez seja a informação de ontem, dia 13 de janeiro, publicada em uma mídia russa, a RT. Essa mídia publicou uma matéria confirmando e dando mais detalhes sobre uma informação que já estava circulando desde o início deste mês de janeiro em algumas mídias alternativas. Foi dado pouca atenção para as chamadas grandes mídias corporativas, mas as mídias alternativas já haviam debatido esse assunto. De acordo com essa publicação da RT, as forças russas haviam mesmo avançado sobre áreas de grande importância econômica nas proximidades do vilarejo de Shevchenko e, a gente sabe, continuam avançando. Com isso, as tropas do Putin agora controlam, vejam só, controlam as bilionárias reservas de lítio nas proximidades desse vilarejo. Naquela região existem grandes reservas de lítio que já há vários anos são cobiçadas pela Europa. A Europa não está aí de bobeira no financiamento desse conflito, não. A Europa tem se manifestado interesse em reservas naturais da Ucrânia e essas reservas de lítio são cobiçadas por eles há muito tempo e a gente vai mostrar alguns dados interessantes aí, pelo menos um dado interessante. De acordo com declarações feitas ao canal TV Rossia 24, esse é o nome correto. Declarações feitas por Denis Pushilin, líder da República Popular de Donetsk. De acordo com ele, essas reservas de lítio faziam parte de um pacote bilionário que o Zelensky, um pacote de reservas ucranianas, que o Zelensky ofereceu aos Estados Unidos e aos seus aliados, em troca da continuidade do fornecimento de armas e dinheiro ao seu país, aos ucranianos, para a continuidade da guerra contra os russos. Em suas palavras, o Denis Pushilin disse, abre aspas aí, gostaria de lembrar que existem grandes reservas de lítio nas proximidades de Shevchenko, e elas são muito interessantes para o Ocidente de modo geral. Mas no momento, tudo isso está sob o controle da Federação Russa. E ele disse ainda, o Pushilin disse ainda que agora esses recursos beneficiarão a população de Donetsk e da Rússia. Fecha aspas. Pushilin lembrou que o depósito de lítio de Shevchenko é um dos maiores da Europa. É o maior da Ucrânia e um dos maiores da Europa, com reservas bilionárias. A informação que eu tive da RT é essa aí. É muito minério, é muita coisa, se essa informação estiver correta. De acordo com esse canal, a RT, essa declaração foi feita ontem, segunda-feira. Lembrando aos parceiros aqui do canal que, como parte do seu plano de vitória, em outubro de 2024, o Zelensky havia oferecido aos seus financiadores os recursos naturais da Ucrânia, que são avaliados em, como a gente já disse, em bilhões de dólares. Isso aí, ele ofereceu isso em troca da continuidade e do aumento das transferências por parte desses aliados de dinheiro, armas e munições para alimentar indefinidamente a guerra contra os russos. Entre esses recursos
estão reservas de urânio, titânio, lítio, grafite e outros em menores proporções que, segundo algumas avaliações, valem mesmo bilhões de dólares. Recentemente surgiram mais detalhes sobre as negociações do Zelensky com o governo britânico. Isso aí, negociações relacionadas a essa reserva de lítio. Uma notícia recente afirma que há alguns meses os ucranianos haviam transferido os direitos de exploração dessas reservas para os britânicos. De acordo com esses dados aí, a exploração dessas reservas seria feita após a guerra e ficaria a cargo da empresa australiana European Lithium, que é de propriedade do empresário britânico Anthony Sedge. Não foi informado o que o Zelensky pediu em troca, mas se supõe que seja mais apoio financeiro e militar. E como sempre, talvez até mesmo alguns milhões em propina. Amigos, os russos se anteciparam e deram uma espécie de chega para lá nas pretensões bilionárias dos britânicos. Amigos, o segundo assunto a ser retratado neste vídeo é que nós queremos pedir desculpas aos nossos parceiros por um erro primário que cometemos no vídeo publicado ontem, dia 13 de janeiro de 2025. Esse vídeo aí que está aparecendo na sua tela, circulado em vermelho. Nesse vídeo, a gente mostrou erroneamente a vila de Pitchen, que fica na região de Cherkasy, lá em cima, lá bem pertinho de Kiev, quando deveríamos ter mostrado a vila de Pitchen, que fica mais embaixo, bem pertinho da cidade de Pokrovsk, no Oblast de Donetsk. Portanto, o Pitchen, do qual nós estávamos falando nesse vídeo de ontem, é aquele que fica em Donetsk, pertinho mesmo da cidade de Pokrovsk, e não aquele lá em cima perto de Kiev. Como eu disse, foi um erro primário que não poderia ter acontecido. Então, meus amigos, está feita a correção e mais uma vez pedimos desculpas por esse nosso erro aí. Bom, e o nosso terceiro assunto é sobre o último ataque ucraniano realizado contra alvos dentro da Rússia. De acordo com várias grandes mídias, foi um ataque massivo realizado no início da madrugada, final da noite de segunda e início da madrugada de terça-feira, dia 14 de janeiro, com o emprego de cerca de 200 drones e mísseis que atingiram alvos realmente importantes dentro da Federação Russa. Mais uma vez, meus amigos, as defesas russas deram mole. A gente viu imagens de grandes incêndios que não poderiam ter sido causados só por destroços. Então, mais uma vez se mostrou que drones lentos e baratos são realmente uma arma que veio para ficar. Segundo as nossas informações, foram empregados drones de longo alcance e também mísseis ATACMS e Storm Shadow. Kiev disse que atingiu alvos localizados a até cerca de 1.100 quilômetros dentro da Rússia e descreveu esse ataque aí como sendo um dos maiores e mais eficazes desde que eles começaram a atingir o território russo. Autoridades ucranianas afirmaram que foram atingidos alvos na cidade de Angel, onde fica aquela grande base de bombardeiros estratégicos, e cidade essa que também teve um depósito de combustíveis para estes bombardeiros, destruído por um recente ataque com drones de longo alcance. Inclusive nós retratamos aí, fizemos uma matéria sobre a destruição deste depósito de um combustível especial que alimentava os motores
dos grandes bombardeiros Tu-160. Os ucranianos, as autoridades, disseram também que foram atingidos as cidades de Saratov, Kazan, Bryansk e Tula, e que entre os alvos estariam entre os alvos 2 fábricas de produtos químicos nas regiões de Tula e Bryansk, um depósito de munições na base aérea de Engels e uma refinaria de petróleo da empresa Rosneft em Saratov. O governador de Saratov, que fica a cerca de 720 quilômetros a sudeste de Moscou, disse que tanto essa cidade, que tanto Saratov, aliás, quanto Engels foram submetidas a um grande ataque de drones e que 2 centros industriais foram danificados. Já o governo regional do Tartaristão disse que um drone atingiu e danificou um local de armazenamento de gás, causando um grande incêndio. A gente viu imagens de grandes incêndios, várias imagens de grandes incêndios que se relatou terem sido causados por esses drones e mísseis ucranianos. E se você, meu parceiro, gosta desse nosso trabalho e deseja nos ajudar a manter esse canal, pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix, e a chave a gente deixa sempre na descrição de nossos vídeos. E não se esqueça, meu amigo, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Isso aí nos ajuda muito. E eu não posso deixar de agradecer aos nossos amigos Oswaldo Teixeira e Edilson dos Santos. Esses 2 parceiros aí nos ajudaram recentemente enviando a sua valiosa colaboração. Obrigado, meus amigos. O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas defesas abateram 6 mísseis ATACMS fabricados lá nos Estados Unidos e também mais 6 mísseis Storm Shadow lá na região fronteiriça de Bryansk, e outros 2 Storm Shadow foram abatidos quando sobrevoavam o Mar Negro. Lembrando que os Storm Shadows são fabricados e fornecidos aos ucranianos pelo Reino Unido, aquele mesmo que estava com a boca aberta querendo abocanhar as reservas de lítio lá da Ucrânia. Como dissemos, este está sendo considerado um dos maiores e talvez o mais danoso ataque contra a infraestrutura energética russa desde que fora autorizado o uso de mísseis da OTAN para esta finalidade. Como sempre, as informações em relação ao número de drones e mísseis e sobre os danos são conflitantes. A gente sempre gosta de frisar isso, porque russos dão as suas informações, ucranianos dão as suas informações e os blogueiros de um lado e de outro também dão as suas informações. E a gente fica aqui navegando entre esse mar de informações às vezes contraditórias. Os russos afirmaram que interceptaram os mísseis e drones e que os seus destroços é que causaram os danos. Mas a gente precisa reconhecer que essas declarações não são de todo verdadeiras e que as defesas não são 100% eficazes. A gente precisa entender isso. Algumas pessoas não gostam quando a gente dá algumas informações sobre ataques ucranianos em território russo, mas faz parte de boas práticas a gente informar danos dos 2 lados. E a gente sabe que as defesas ucranianas falham. Eles possuem em seu território, os ucranianos, parte das melhores defesas existentes na OTAN. E os russos possuem em seu território parte das melhores defesas do mundo. As defesas antiaéreas russas são consideradas no estado da arte, assim como defesas da OTAN. E nenhuma delas são 100% eficientes, a gente tem visto isso. Então, os russos atingem alvos dentro da Ucrânia, a Ucrânia está atingindo alvos dentro da Rússia. Essa é a realidade. Alguma coisa sempre passa e atinge os seus alvos.
Se não fosse as defesas, é claro, seria muito pior. Alguns destroços, a gente sabe, não causam os grandes incêndios que a gente costuma ver tanto de um lado quanto do outro. Essa narrativa, como a gente disse, ela é praticada pelos dois lados em conflito. Fontes do governo russo falaram em uma, não foi um comunicado oficial, mas fontes do governo russo falaram em uma resposta dura. Mais uma vez falaram em uma resposta dura. E alguns blogueiros pró-Rússia, inclusive com acessos a fontes importantes da Rússia, alguns blogueiros avaliam e já estão cobrando que, devido à gravidade desse ataque, já é hora de um novo ataque russo com a utilização dos mísseis balísticos hipersônicos Areshnik. Já estão cobrando isso aí. A gente também acha que uma resposta dura teria que ser realizada com esses mísseis. Uma resposta de impacto precisaria ser realizada com lançamentos desses mísseis aí. Seria uma resposta de impacto. Pois é, meus amigos, como diz aquela frase famosa, a melhor defesa é o ataque. Os russos precisam ser mais convincentes em suas respostas para mostrar ao Zelensky que nesses casos sempre terá uma resposta dolorosa, uma resposta mais impactante. Quem sabe assim, ele, o Zelensky, pensará duas vezes antes de atingir alvos dentro da Federação Russa. Bem, amigos, é isso aí. A gente está parando por aqui. Obrigado pela sua ótima companhia, obrigado pelo seu apoio. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!